Você achou que a Bíblia era só um livro religioso, né? Um compilado de histórias antigas, regras morais e promessas de salvação. Mas, e se eu te dissesse que existe algo escondido entre as letras, algo que jamais foi pregado no púlpito da sua igreja? Um código, um mapa oculto, e nele, o nome do Brasil, junto de uma data específica, 2027. O que você vai ver nesse vídeo não é teoria vazia nem pregação fanática. É o cruzamento entre estudos de criptografia, manuscritos hebraicos e uma profecia que parece apontar diretamente para o nosso país. Vamos falar sobre uma tecnologia que lê padrões invisíveis na Bíblia e sobre estudiosos que encontraram mensagens que jamais foram reveladas ao público. E não, isso não é especulação mística. Há matemáticos de universidades renomadas envolvidos nisso. Ao assistir até o final, você vai ganhar algo raro, conhecimento que quase ninguém tem acesso, a sensação de que existe um plano maior, e talvez sim, um papel para o Brasil nesse cenário profético. Se você ignorar isso, vai continuar achando que o mundo gira ao acaso, enquanto outros já sabem o que está vindo e estão se preparando. Não seja um zumbi espiritual. Este é o Aletheia Espiritual, o canal que revela o que ninguém tem coragem de contar. E o vídeo de hoje pode mudar a forma como você enxerga o tempo, a fé e o seu próprio país. Tudo começou nos anos 90, com um matemático israelense chamado Eliyahu Rips. Ele usou um método chamado Equidistant Letter Sequences, sequência de letras equidistantes, para analisar o texto original da Torá em hebraico. Ao aplicar esse sistema, ele começou a encontrar palavras escondidas entre as letras do texto sagrado. Nomes de eventos, datas, até acidentes aéreos e guerras. E não estamos falando de numerologia tosca, mas de padrões matemáticos que foram publicados em revistas científicas, como a Statistical Science. O mais perturbador? Esses padrões só aparecem se o texto for analisado na forma hebraica original. Traduções modernas perdem completamente a estrutura. É como se a mensagem estivesse criptografada, esperando apenas que a geração certa tivesse a tecnologia certa para decodificar. E aí entra um detalhe que ninguém esperava. Quando começaram a rodar essas análises para o século XXI, o nome Brasil apareceu, e junto dele, o número 2027. Coincidência? Talvez. Mas quando outras palavras começaram a emergir nos códigos, crise, refúgio, escolhido, transformação, tudo começou a ficar muito mais estranho. Por que o nome de uma nação sul-americana estaria codificado ao lado de eventos globais? E por que justamente em uma data que muitos espiritualistas, numerólogos e até analistas políticos já apontam como o início de um novo ciclo? Isso não é sobre religião. É sobre linguagem, matemática e um possível aviso disfarçado de escritura. Um lembrete de que o mundo talvez funcione como um gigantesco algoritmo e alguém já programou o resultado. Nesse contexto, o Brasil não seria apenas um espectador, mas uma peça-chave. Se isso está te despertando algo, se você sente que isso não é só coincidência, aproveita e segue o canal agora. Aqui a gente investiga o que foi enterrado, codificado ou silenciado, e entrega nas suas mãos. Quando os analistas do código continuaram a busca por ocorrências conectadas ao nome Brasil, um novo grupo de palavras começou a emergir. E aí, a coisa ficou ainda mais densa. Termos como santuário, esconderijo, última esperança e até povo guardado apareceram no cruzamento com a palavra 2027. Não é poesia apocalíptica, é resultado de cruzamentos estatísticos de alta precisão em softwares que vasculham milhões de combinações. Isso levou estudiosos independentes a teorizar que o Brasil pode representar mais do que apenas um país em desenvolvimento, mas uma zona de proteção espiritual, ou até um último bastião diante de uma virada global. Há inclusive paralelos com visões do médium Chico Xavier, que falava do Brasil como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Uma ideia muitas vezes ridicularizada,
mas que agora ganha uma estranha sincronia com os achados do código. E aqui vem a parte mais instigante. Muitos desses termos aparecem na mesma matriz de letras que contém palavras como hecatombe, queda e novo ciclo. O que está por trás disso? Um evento? Uma transição? Ou uma escolha coletiva que determinará o papel do Brasil nesse tabuleiro cósmico? Nada disso está nos jornais. Nenhum professor vai te contar isso na escola. Mas a matemática e os textos antigos, quando juntos, parecem revelar uma narrativa paralela muito mais profunda. E se for verdade, significa que você está vivendo em um dos lugares mais estrategicamente espirituais do planeta, e talvez nem saiba. Agora segura essa. Em 1937, um monge beneditino chamado Frei Odilon deixou um manuscrito criptografado que só foi traduzido em partes após sua morte. Nele, ele falava de um país ao sul da linha do Equador que seria coberto por trevas por 3 dias, mas que se tornaria o novo berço da luz espiritual. O manuscrito ficou engavetado por décadas, mas em 2012, pesquisadores da Unicamp resgataram trechos dele. E sabe que data o monge associa à virada profética? 2027. Coincidência demais para ignorar. Principalmente quando esse manuscrito fala que o tempo da torre chegará ao fim e os que vivem sob o verde serão guardados. Torre, em muitas tradições, simboliza poder centralizado, governo, ego, controle. Já o verde pode ser uma clara referência à Amazônia, à natureza e ao Brasil, como se o país fosse o oposto do colapso que se aproxima, uma espécie de backup da consciência. E tem mais. O mapa deixado junto do texto aponta para um ponto específico no território brasileiro, próximo ao paralelo 10. Curiosamente, é ali que estão localizadas várias tribos indígenas isoladas, cuja sabedoria e isolamento chamam a atenção de antropólogos há décadas. Sabedorias essas que, segundo o monge, guardam as últimas chaves do verbo perdido. Agora junte os pontos. Código da Bíblia, matemática moderna, manuscrito antigo e um país subestimado que aparece repetidamente como refúgio, chave e escolha. Está começando a fazer sentido, né? Se esse vídeo está te mostrando algo que você sentia, mas não sabia explicar, se inscreve agora. Aqui é onde a verdade não se esconde atrás de dogmas ou de algoritmos. Vamos além da letra. Vamos para a vibração. Porque não adianta só olhar para códigos e mapas antigos sem entender o elemento mais poderoso nisso tudo, a consciência coletiva. E aqui o buraco é mais embaixo, ou melhor, mais profundo. O Brasil, segundo vários estudos em ressonância magnética da Terra, como os conduzidos por cientistas da Universidade de Princeton, possui pontos com altíssima variação de campo eletromagnético. Sabe o que isso significa? Que certos locais aqui vibram diferente, afetam a mente, a intuição, a percepção. Tradução espiritual? São portais. Áreas onde a consciência humana parece se expandir com mais facilidade. Locais que, em culturas ancestrais, eram chamados de umbigos do mundo. Isso aparece nas tradições xamânicas, no candomblé, nos cultos andinos e, pasme, tudo converge para a região amazônica, central do Brasil, onde hoje, curiosamente, as elites mundiais tentam meter a mão disfarçadas de ONGs e projetos humanitários. E aqui vem o ponto central. Se o Brasil realmente for esse centro de energia, e o código da Bíblia, junto de profecias como a de Frei Odilon, apontam para isso, então não estamos diante de uma coincidência geopolítica. Estamos diante de uma convocação espiritual. Não para virar monge, mas para acordar. Acordar do transe social que coloca o Brasil como piada internacional, enquanto por trás da cortina, é justamente aqui que o palco final pode estar sendo montado. Por isso, tanta tentativa de controlar a narrativa, de distrair com escândalos, de ridicularizar a espiritualidade brasileira. Porque se você souber quem você realmente é, eles perdem o poder. Agora talvez a pergunta que não quer calar. Por que 2027?
Por que essa data específica aparece tanto nos códigos, nas profecias e nas falas de espiritualistas, cientistas e ocultistas? A resposta pode estar no céu. Em 2027, acontecerá um alinhamento planetário raro, envolvendo Vênus, Marte e Júpiter. Um evento astronômico que, segundo registros astrológicos antigos, marca ciclos de ruptura e revelação. É como se o universo gritasse: hora da virada. Mas não é só astrologia. Em termos geopolíticos, muitos analistas apontam que 2027 será o auge da crise energética global, do colapso da ordem unipolar e do esgotamento dos modelos econômicos baseados em extração e controle. O mundo, literalmente, pode estar prestes a entrar em outro modo operacional. E aí, a pergunta que poucos fazem: qual nação está menos envolvida nas grandes guerras, menos contaminada por tecnologias letais e mais conectada com a natureza? Brasil. Isso significa que estamos salvos? Claro que não. Mas significa que estamos no lugar certo. E talvez com a missão certa. Os códigos bíblicos não dizem que tudo está escrito em pedra, mas que certos caminhos estão disponíveis se tivermos olhos para ver e coragem para trilhar. E se tudo isso estiver certo, 2027 não será o fim, será o começo. E o Brasil, o ponto de partida. Se esse vídeo te sacudiu, te fez pensar diferente ou te conectou com algo que você já sentia lá no fundo, se inscreve agora. Aqui a gente não vende respostas prontas. A gente acende lanternas no escuro. O que você faz com isso agora é escolha sua. Ignorar e voltar para o piloto automático ou começar a ver o Brasil e a si mesmo com outros olhos. Talvez você nunca mais olhe para a Bíblia da mesma forma. Talvez perceba que enquanto o mundo corre atrás de poder, quem tem a verdadeira chave é quem ainda ouve o silêncio da floresta, o código escondido nas letras e a intuição que vem do coração. Porque no fim, a profecia mais importante não está escrita em livro nenhum. Ela está escrita em você. E se esse vídeo despertou algo aí dentro, algo que você nem sabia que precisava ouvir, espalhe. Porque verdade, quando é real, não precisa ser imposta. Ela vibra.